Shalom, shalom, e aí, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Deus desconhecido. Quando Paulo ele está terminando ali sua segunda viagem missionária e ele chega na cidade de Atena, que é uma cidade idólatra. Lá vários deuses eram adorados, dentre eles Afrodite, a deusa do amor. E a cidade era dedicada à deusa Atena, né, a deusa da sabedoria. Mas a gente vê que faltava alguma coisa para preencher ali o coração daqueles cidadãos atenienses, porque eles têm uma grande quantidade de altares lá, se eu não me engano, em torno de 3.000 altares. E entre esses altares tem um que está escrito lá em grego. Paulo ele vê esse altar e chama a atenção porque está escrito Agnos Toteu, ao Deus desconhecido. E é justamente o Deus que os atenienses não conheciam, que Paulo ia pregar ali no Areópago, né? No Areópago, que é o lugar que tinha uma forma de um semicírculo. E ali no centro desse semicírculo, Paulo começa a discursar acerca do Deus que os atenienses até então não conheciam. Só que quando Paulo chega lá em Atena, ele tem que lidar com dois grupos, os estoicos e os epicureus. Enquanto um grupo vai se voltar pela razão, pela uma espécie de predestinação, o outro vai se voltar à questão dos prazeres. Vão ser hedonistas, eles vão ver em busca da ausência de dor e de encontrar os prazeres dessa vida, acreditando que não existe outra, né? Então ele está diante de dois grupos filosóficos, e ele vai ter que argumentar com esse povo acerca de um Deus que não se encaixa nem no padrão estoico, nem no padrão dos epicureus. E por que os atenienses colocaram esse templo ao Deus desconhecido, né? Eles que adoravam a deusa da sabedoria Atena e a deusa do amor Afrodite e o deus da guerra Ares. Eles colocaram isso porque eles temiam que agradasse a todos os deuses e deixasse um sem agradar. Isso trouxesse infortúnios para a cidade de Atena. Isso também se deu em função de um evento em que graçou uma peste na cidade, e eles queriam evitar que outras calamidades acometessem o povo ateniense. Então, pelo sim, pelo não, para ter certeza que estavam protegidos, criaram um altar ao Agnos Toteu, ao Deus desconhecido. E Paulo ele vai falar desse Deus desconhecido como o Deus que criou o céu, a terra e o cosmos, né? E tudo que existe. Um Deus acima de todos os deuses que os gregos e romanos daquela época conheciam. E infelizmente a maioria não aceita a mensagem de Paulo. Paulo fica meio triste e está prestes a iniciar sua terceira viagem missionária, e depois ele recebe notícias das igrejas que ele fundou que estão indo bem, e isso faz com que ele tenha ânimo para continuar a obra que Deus lhe designou. E daí ele começa a sua terceira viagem missionária, iniciando ali pela cidade de Corinto, que é outra cidade idólatra. É uma cidade que tinha a fama de cidade pecadora. Mas enfim, é isso aí, Deus desconhecido, ele ainda existe para muita gente. Aqui no Brasil, muitos são os deuses que os povos adoram. Existem um Deus para cada coisa, né? Existem religiões, mas eu costumo dizer que a verdadeira religião é Jesus. Religião do grego religare, ligar o homem a Deus. E em nenhum outro a salvação, porque também nenhum outro nome há dado debaixo do céu, nenhum outro homem há a que seja dado debaixo do céu, de ser um intercessor, né? Um nome pelo qual devemos ser salvos a não ser Jesus Cristo, o homem e Deus, 100% homem, 100% Deus,
que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ele é a religião, é ele que pode ligar o homem a Deus. Se religião significa religar e ligar o homem a Deus, então Jesus é a religião. O que não quer dizer que você não possa estar numa congregação das pessoas busquem ao Deus do céu e da terra, o Deus da Bíblia, e busquem obedecer a santa palavra de Deus. Não. Mas lembrando que a religião verdadeira é Cristo. Ele é a religião, ele é quem liga o homem a Deus. Ele é a ponte entre Deus e os homens. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Então, quando ele diz que ele é Hadere, o caminho, a verdade, Hahaim, ou Haimet, e a vida, Hahaim, ele está dizendo, eu sou o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E havia uma crença de que o caminho era o ato exterior do tabernáculo, a verdade era o lugar santo e a vida o lugar santíssimo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz, eu sou Deus tabernaculando no meio de vós. Eu sou o próprio Deus, eu sou filho do Deus vivo. E sou eu que levo vocês ao meu Pai. Então que nós possamos seguir a verdadeira religião que é Cristo. E o verdadeiro a doutrina priori, né, digamos assim, dessa religião que é Cristo, que é o amor a Deus e ao próximo. Deus abençoe.